Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. Um dos princípios basilares desta religião é a unidade do género humano. Para isso, para nos falar e explicar exatamente o que é isto, convidei a Sandra Contente, que é um membro da comunidade Bahá'í de Portugal. Sandra, vamos logo à pergunta, o que é isto da unidade do género humano e da unidade da diversidade? Muito bom dia para já, Sr. Pedro Marques. A unidade do género humano é basicamente a necessidade da humanidade para poder evoluir e para poder coexistir e para poder ter uma vida feliz e positiva. Até porque nós vivemos numa humanidade com diferentes raças, temos chineses, temos africanos, temos brancos como nós. É preciso algo para que nós todos nos consigamos compreender e entender entre nós, correto? Exatamente, nem mais. Numa perspectiva Bahá'í, a humanidade, antes de mais, precisa ter um objetivo comum. E esse objetivo deve estar direcionado para o bem e para o desenvolvimento de toda a humanidade como um só, como se fosse o corpo humano. E não para a benevolência só de alguma nação, ou de alguma religião, ou de alguma raça. Até porque Baha'u'lláh e seu filho Abdu'l-Bahá referem muito que a humanidade deve realmente agir num conjunto. Tal como, por exemplo, as partículas de uma pedra têm que estar unidas para poderem formar a pedra. Se as partículas deixarem de ter essa união, de preservar essa união, a pedra deixa de existir. Portanto, a desunião, como refere Baha'u'lláh, o profeta da religião Bahá'í, a desunião provoca a morte. Como é que podemos chegar então a essa união que, tal como a pedra, consegue com que estejamos todos juntos e unidos numa mesma causa? Para já, uma das razões, a principal razão da desunião do género humano é a ignorância. Portanto, o desconhecimento do outro. O desconhecimento no geral. Agora, acontece muito que nos nossos dias, e com certeza na antiguidade também haveria, existe muito preconceito, ou seja, a falta de fatos sobre a realidade das pessoas, das nações, das religiões e das políticas que nós desconhecemos. Por exemplo, nós, os ocidentais, temos um desconhecimento muito grande, infelizmente, sobre aquilo que se passa no Médio Oriente e a mentalidade do Médio Oriente, e vice-versa. Enquanto que nós estamos mais direcionados para a política, para a economia, o Médio Oriente, o povo no geral, está mais direcionado para a religião. Nós não nos estamos a compreender, temos um preconceito, exatamente, daquilo que é o Médio Oriente, por exemplo, e o que é que está a passar lá, o que é que as pessoas são, o que é que elas pensam, e vice-versa. Isto está, de facto, a provocar a desunião, guerras, etc. Aliás, tu és metade portuguesa, metade iraniana. Sim. Portanto, de certa forma, então, representas um pouco esta união e esta compreensão que devia existir entre Ocidente e Oriente, já que estamos a falar destas duas fações. Exatamente. Nem mais, infelizmente, acontece que a religião ensina o amor, ensina a união, ensina a vida. E, de facto, no Médio Oriente aquilo que acontece é que as pessoas estão muito voltadas para a religião e o clero, os líderes religiosos, estão a falhar um pouco na obediência a esta lei principal de Deus. Então, em vez de intensivarem o seu povo ao amor e à união novamente, estão a intensivá-los a que tudo que seja diferente daquela religião, neste caso a religião muçulmana, já são pessoas fora daquilo que é a verdade, daquilo que é o bem. E isso, de facto, está a provocar toda essa desgraça que existe no Médio Oriente. Nós temos medo do que não conhecemos? Sim, muito. Todos nós temos medo daquilo que não conhecemos. Mas se nós conseguirmos adotar
uma postura de interesse e de curiosidade perante o desconhecido, para podermos realmente saber se vale a pena ter medo ou não. Nesse caso, já vamos evitar muitos preconceitos que dão, de facto, origem às calamidades humanas, basicamente é isso. Eu sei que tu trouxeste uma citação que, de certa forma, resume o que estamos a falar. Exatamente, eu gostaria de lê-la mesmo, porque não tive tempo para decorar. Que é uma frase de Baha'u'lláh, o profeta da religião Bahá'í, que diz: os que amam o género humano são homens superiores, sejam de qualquer nação, credo ou cor. Portanto, isto explica numa só frase o quão importante é nós trabalharmos para a humanidade, em vez de trabalharmos para o nosso país, para o nosso partido político, para a nossa religião só e apenas. E uma coisa, de facto, que é muito, muito essencial é a educação, principalmente das crianças. Estava a falar com uma amiga minha agora mesmo nos estúdios e ela estava a dizer que, de facto, de pequena é que se torce o pepino. Se as crianças desde pequenas terem a noção de que só conseguem um bom desenvolvimento, uma boa vida e só conseguem ser felizes com a união de todos, aí então nós vamos conseguir a tal unidade da humanidade. Exatamente. Fica uma sugestão de tema para um próximo programa, a educação das crianças. Sandra, muito obrigado. Já sabes que o tempo é muito curto. Agradeço eu. Quanto a si, conto vê-lo no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Se nos quiser contactar, os contactos estiveram a passar em rodapé. Muito boa tarde e até lá.